Vamos fazer leitura do texto devocional então, nos colocamos de pé. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o 31, até o final do capítulo, que vai nos dizer assim: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos fazer leitura do textual. Vou ler primeiramente, depois os irmãos do 3 repitam comigo. Textual: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Amém? Convido então o Elton, vai estar passando aqui, ele é o professor desta noite. Pode estar passando, eu vou pedir para o diácono Rodrigo que faça essa oração para ele já. Pai, irmãos, vamos orar pelo céu do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, aprendendo mais da Tua Palavra, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia agora, Senhor, e abençoa o Teu servo que estará, Senhor, ministrando este estudo. Ele tem, Senhor, já se dedicado, estudado. Senhor, eu te peço que o Senhor venha trazer à memória dele, Senhor, na mente dele, tudo aquilo, Senhor, que era a Sua vontade que ele esteja falando, Senhor, nesta noite. E também eu te peço, Senhor, abençoe, Senhor, a mente de cada um de nós que estamos aqui, Senhor, participando desse estudo, desta escola, para que o nosso entendimento também esteja voltado, Senhor, para absorver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falar através do Teu servo, e que nós possamos, Senhor, juntos aqui, Senhor, contribuir para essa escola, Senhor, e sair daqui, Senhor, compreendendo mais da Tua Palavra, Senhor, para a glória e louvor do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar com Jesus. Amém. Quero agradecer a oportunidade, de verbalizar nesta noite, conduzir a palavra de Deus aos irmãos. É um momento bem sério e eu estou surpreendido com a igreja. Acho que a maioria da igreja aqui, né? E não é esse quadro nas igrejas. Eu sempre falo em igrejas em que a gente sai bastante. Irmão, EBD, né? Não é frequentado por todos, né? Então uma igreja, então está balizado, né, na EBD, é uma igreja que tem a tendência de amadurecer muito rápido. Por quê? Porque lida-se com a palavra de Deus, né? Então é uma bênção de Deus, né? E também quero agradecer ao nosso irmão Mateus, né? Mateus era para ele estar dando a aula aqui, né? A lição 10, e aí ele cedeu justamente pela questão do meu trabalho, né? A gente tem que estar se engajando, se encaixando, né? Para a gente poder fazer a obra de Deus. E graças a Deus que os irmãos entendem isso, e o ato de humildade do irmão, né, é reconhecida por mim. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, lido agora, irmãos, como eu não estou acostumado, qual é o meu horário para mais na sala? 9h30. 9h30. Ok. Certo. Eu digo lá nos irmãos lá, e agora eu estou me organizando na minha cabeça, né? A gente
não sabe muito a... Também tirei mais do tempo aí hoje, né? Não, rapaz. Eu digo assim, eu tenho que me adaptar, né, irmãos, no sistema da igreja, né, e a bênção de Deus. O pregador que prega, né, ele diz que ele fala bastante, né, e daí depois ele diz que agora nós vamos entrar na mensagem, mas daí já era 9h30, daí não, já entrou na mensagem, agora entrega o microfone aí, meu, vai dizendo, agora. Glória a Deus. Mas, irmãos, né, um tema muito interessante, eu, né, reli aqui a revista, né, aprendi para mim muitas coisas aqui, que Deus nos faz relembrar, nos treina, e eu acredito, irmão, que a vida do ser humano é um treinamento, amém? O cristão, né, ele passa, depois da consciência despertada pela palavra, ele passa, né, a ser treinado por Deus. Para quê? Para ele ser melhor e servir melhor o seu irmão, ok? E depois ainda nós temos o pior, que é servir o ímpio, é dar exemplo para o ímpio. E o ímpio, até nas nossas fraquezas, ele se estriba. Ele usa isso como recurso para não se aproximar de Deus. Não é doutrina a todos, mas ele olha para você e procura. Não é uma fraqueza para dizer, viu, tu é crente, não podia gritar desse jeito, né? Glória a Deus. Agora há pouco eu fui dar uma correção lá na filha lá, não, mas tu não é crente e tal. Não pode me corrigir assim dessa forma. Posso, porque a Bíblia me dá essa autoridade. Então, a fraqueza, irmãos, em primeiro lugar eu queria deixar aqui bem bem claro assim, né, que a fraqueza não deve ser vista como desculpa, glória a Deus, e não deve ser confundida com o pecado, amém? Fraqueza, né, fraquezas e pecados são duas coisas diferentes. Deus tolera a fraqueza, nos treina dentro da fraqueza, para que através da fraqueza nós não chegamos ao pecado. Qualquer fraqueza que o ser humano tem vai nos levar ao pecado. E é por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque a fraqueza, quando ela é reconhecida pela pessoa, poxa vida, eu tenho... O que é fraqueza, né, irmão? Fraqueza é uma deficiência, é uma falha, falta de poder. Então, na minha falta de poder, o poder de Deus se manifesta. Me ajuda nas minhas fraquezas, amém? Então vamos treinar aqui antes da lição, que eu sou bem resumista e prático assim, no sentido, irmão, de trazer a lição diária para nós, né? Eu queria que os irmãos, voluntariamente, é claro, eu não costumo dizer, ele diz, aí Rodrigo, o que significa? Não, aí não pode, não. Só porque a gente leu, deu uma treinadinha na Bíblia, a gente não pode colocar os nossos irmãos assim, né? Fica meio complicado. Mas voluntariamente, amado, você podia considerar algo que é uma fraqueza, glória a Deus. Se você viu em alguém, talvez você viu em mim já, né? E que não é pecado. Eu vou dar um exemplo aqui de fraqueza. E aí você diz se pode ser considerado ou não, né? E que tem realmente a ver com a revista. Dúvida, fraqueza ou pecado? Fraqueza. Pode se tornar pecado uma dúvida? Pode. Então temos que cuidar da dúvida, né? Dúvida do quê? Né? Em que circunstância? Dúvida relacionada ao quê? Ok? Ela é uma fraqueza. Como eu tenho dificuldade, aleluia, de ter certeza nisso. E a minha dificuldade como fraqueza, o diabo, a circunstância, o momento pode me levar que a minha fraqueza se torne um pecado. Amém? O pecado é condenado, fraqueza por Deus é tolerada e treinada. Por que que ela é tolerada? Porque nós não somos perfeitos. Quando é que nós vamos ser perfeitos, então? Quando nós adentrarmos o céu, irmão Sônia. E antes de adentrar o céu, como o céu é uma esfera perfeita, absolutamente perfeita, Deus ainda terá que nos transformar em um corpo glorioso, né? Corpo transformado. E aí sim, aí as nossas fraquezas, ela vai embora.
E o pecado que está em nós, que não é potencialmente, né, líder da nossa vida, nós somos líder do pecado, porque o sangue de Jesus nos deu esse poder, essa potência, de nós liderarmos os nossos pecados, pelo poder dele, lógico, né? Mas nós também, a Bíblia diz que nós podemos na falha pecar, mas se nós pecarmos, nós também temos um advogado. Por que Deus nos dá perdão após o pecado? Porque Deus sabe e entende, né, a nossa circunstância quanto ser humano. Mas também Deus conhece, essencialmente Deus conhece, como que eu lido ou como que eu lidei com o pecado que eu acabei de cair. Qual é a minha reação, meu sentimento com o pecado depois de conceber. Então, uma série de coisas acontece ali. Bem? Então, dúvida é uma fraqueza. Quem pode dizer outra aí? Você não vai dizendo, eu vou dizendo aqui, tá? Olha lá. Pouca vontade. Hoje, pouca vontade? Eu estava com pouca vontade de vir. Eu vim e cheguei aqui e disse, Senhor, eu não sei para que eu estou aqui. Mas eu... Pode ser sim, uma fraqueza. Eu só vou pedir para os irmãos serem bem resumidos, tá? Mas os irmãos, por favor, colaborem, perguntem. E que nem diz assim, né? A gente vai até onde a lição... Eu estou pegando como os irmãos fazem, né? A gente vai até onde a lição e o tempo nos permitir, tá? Ok? Mas a lição é bem curta, assim. Valeu, Marcela. Pouca, como é que é? Pouca vontade. Pouca vontade. Que fraqueza. É verdade, pode ser. Pode prejudicar, perdão, Solange, pode prejudicar? Pode tornar um pecado isso? Pode também. Eu posso deixar de congregar? Pode, exato. E aí, pela essa falta de comunhão com Deus, você vai enfraquecer, vai pecar mesmo. Vai lá, desculpa. Às vezes eu oro todas as noites, né? Mas às vezes eu me sinto fraca assim, eu não tenho vontade de orar. Aí eu não oro. Daí eu oro depois da meia-noite, depois que passa aquela coisa, assim, sabe? Sim. Eu acho que é uma fraqueza, né? A gente fica fraco, né? Sempre. Não sei, eu acho que não. Eu particularmente, fraqueza assim de te levar a pecar, por exemplo, não, né? É uma... Eu não sei, a irmã é sono, será que a irmã tem que... Não é alguma coisa assim que a gente fica pensando, pensamento, entendeu? Aí tu se sente assim, incapaz de orar, sabe? Aí sim, aí já é algo na mente trabalhando ali, mas a irmã insiste e vai. Daí depois eu peço perdão para Deus e peço força e oro. Ok. Se a irmã sair, né, irmã, desse propósito, né, que já é pelo jeito que a irmã falou, é um devocional que a irmã tem com Deus, né? Pode ser que realmente uma fraqueza realmente mais convincente pode realmente, né? Porque tem pessoas, não, todos nós deveríamos, né, fanaticamente buscar a Deus, do meu ponto de vista, de verdade, sabe? Assim, de alguém olhar e se espantar e dizer, não precisa tudo isso, precisa. Estou dizendo buscar, né, a Deus. Agora, o Camargo, o pastor, eu chamo de pastor por eu não consigo chamar diferente. Então, o irmão talvez não tenha essa mania, né? Sei lá. Mas o nosso pastor Rodrigo, ele falou que, Deus, que o Senhor nos acenda a vontade de buscar a tua presença. E é verdade. Buscar a presença não é uma dependência pessoal, é uma dependência de Deus. Porque até para buscar a presença de Deus, nós somos fracos. Precisamos do poder de Deus. Outra coisa, irmão, quem é que se considera tímido aqui? Não precisa levantar a mão. Além de você pensar, se você quiser se evidenciar, evidencie-se, né? Tem pessoa que é tímida, né? Atrapalha, né? Dificuldade para se socializar. A pessoa é tão tímida que tem essa dificuldade, né? Ela chega no colégio, ela não consegue evangelizar, né? Ela não consegue pregar. Você vai pregar hoje? Não, eu sou livre. E ela foge da mensagem. Por quê? Porque ela vai estar em evidência, ok? Ela já tem dificuldade com timidez, ela tem dificuldade para se socializar, ela vai ter dificuldade em falar também. Deus pode ajudar essa pessoa nessas fraquezas, irmão? Pode, Deus pode. Vamos falar uma fraqueza negativa, que não é pecado, mas é negativo, pode se tornar negativo e depois pecaminoso, depende. A pessoa que fala demais, irmão, é só ela, é só ele que quer falar. É uma fraqueza ou não é? É uma fraqueza ou não?
Pode ser uma fraqueza. Por que é uma fraqueza? Porque de trás desta pessoa que não tem um equilíbrio de percepção, ela pode estar desencadeando ali uma ansiedade por trás daquilo ali, né? Que ela tem que ficar contando até 10 para o momento dela falar. Sim, e ela segura. Mas tu vê que ela chega a mexer o lábio. Aí você, não, segura aí, deixa eu terminar. E a pessoa fica, nem ouviu o que tu falou. Aí a pessoa, quando vai falar, acaba justamente falando aquilo ou trabalhando aquilo que tu já falou, né? Então, essas fraquezas, irmãos, parece, né, que não são nada, mas às vezes atrapalham na ministração, no desenvolvimento da palavra de Deus e na sensibilidade, amados, de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, pelas nossas fraquezas. Então, lembrando, fraqueza não é pecado, é tolerado, mas pode nos levar ao pecado. Nós já vamos para a revista, não estou só simplificando aqui a questão. E depois a leitura fica mais ágil, né? Falar muito alto, irmão, será que é uma fraqueza? Né? Aquela pessoa, você entra no ônibus assim, né? Meu sonho, bem tranquilo, amado, sereno, senta no banco do meio, da frente, não quer. E daí chega aquela irmã, né, irmão, megamente pentecostal. Rodrigo Camargo, tu tá aí, homem de Deus? Vai, todo ônibus estava daquele de cara. Não, a pessoa não percebeu que ela está sendo até antiética, né? Tá, às vezes pode ser ela ter escandalismo. Ela não quer fazer isso porque é da pessoa dela. Mas se ela considerar isso como uma fraqueza, por isso que eu digo que toda fraqueza ela tem que ter um reconhecimento pessoal, né? Puxa vida, minha fraqueza é aqui, ó. Então aqui eu tenho que trabalhar. Eu não posso deixar isso aqui impedir de eu desenvolver na obra de Deus, amém? Mas a fraqueza não é vencida pelo meu esforço. A Bíblia diz que qualquer fraqueza que não é pecado, ela é ajudada pelo poder de Deus. Poder e fraqueza são duas coisas, são antônimos, não é? Fraqueza, né, camarada? E poder. O poder é de Deus, a fraqueza é minha. Eu reconheço a minha fraqueza, clamo e recorro para o poder de Deus, e nas minhas fraquezas, Deus me ajuda para executar o quê? A obra de Deus, com excelência, no púlpito, fora do púlpito, na nave da igreja, no trabalho, no serviço, dentro do ônibus, né? Então, irmãos, tem muitas coisas que podem ser fraquezas, e é difícil enumerar essas coisas, mas todos nós, irmãos, aqui, temos um tipo de fraqueza, 2, 3, 4, às vezes muitos tipos de fraquezas, amém? Que nós temos que ter cuidado, para que a gente para que nós não venhamos invadir com as nossas fraquezas o espaço do outro, amém? Senão fica salgado, fica ruim, fica pesado de fazer a obra, amém? Por exemplo, se você é um ciumento, ciúmes é uma fraqueza, ok? E é uma fraqueza, ele não chega a ser um pecado, amém? Quando ele é reconhecido como fraqueza, porque daqui a pouco você tem os ciúmes, né, de alguém que desenvolveu melhor, ou ciúmes da esposa, qualquer tipo de ciúmes, amém? Que você tem consciência que tem e controla isso. Mas quando você não tem consciência que tem essa fraqueza e vai com o microfone na mão, você pode contaminar a palavra de Deus com uma percepção pessoal, ok? Você envia a palavra de Deus ao ouvinte contaminada com as suas sensações e sentimentos, ok? Então, a fraqueza pode atrapalhar até a voz de Deus falar na igreja, amém? Pode ou não pode? Claro que pode. Daqui a pouco, se eu sou um irada, né? Você vai ver até o jeito que ele prega. O cara, ele é meio destemperado, bravo, o cara, sabe? Dá para sentir assim, né? Aí não, ele tem que acalmar, calma um pouquinho. Houve um tempo que lembra que chamava a igreja de uma série de apelidos que dava para a noiva do cordeiro, que era crente geladeira, coisa assim, né? Crente gelo, que não dava glória a Deus, essas coisas.
né? E aí o pregador falava uma verdade. Quem já pegou isso aí, irmão? O pregador vai lá, Sônia, falava uma verdade, e a igreja lá no canto, uma irmã destemperada, dizia: pega ele, Jesus! Olha só, irmão. E olha que eu já fiz isso também, viu? Sei que eu não gravou lá, né? Não aceitou? Já. Fala, Deus! O cara cheio de fraqueza também, é ou não é? E aí ele não, Deus olhando do alto céu e julgando os corações, e disse: esse povo aí não aprendeu nada. Então, meus irmãos, cuidado, né, da fraqueza, ela deve ser vista, né, com preocupação também, cada um com a sua, não do irmão. Agora vamos ver aqui Romanos 15. Eu anotei aqui no seu lado algumas fraquezas que eu disse para os irmãos, mas Romanos 15, olha o que nós devemos fazer quando nós já somos treinados por Deus, ou pelo menos chegamos a um patamar um pouquinho melhor, talvez, né, que um outro irmão. Não é que você vai se comparar, mas olha o que a Bíblia Sagrada diz ali. Romanos 15, quem pode ler para mim? Mas nós somos fortes. Só um pouquinho. Nós quem? Cada um de nós, irmão. Nós. Claro, se nós entrar aqui no contexto ali, mas não precisa, vai lá, irmão, é nós mesmo, é nós, vai. Porque somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos Olha. e não agradar a nós mesmos. Pronto. Então, aquele que diz, irmão, que ele é forte, que ele alcançou, ele sente: não, eu alcancei a maturidade, eu estou num outro patamar. Não, então, irmão, então tu vai ter que servir o fraco. Porque quando tu falar do fraco, que não é pecado, porque pecado deve ser julgado, isso é outro tema, mas a fraqueza do homem, ninguém tem direito de julgar. Por quê? Porque quando você julga a fraqueza de alguém, você também está se colocando como juiz dele, porque você também tem fraquezas. Ocultas ou não, evidenciadas ou não, nós temos fraquezas. Amém? Então, meus irmãos, Deus quer o quê? Levar a igreja a ser forte, minha irmã. Amém? Glória a Deus. Observar a sua fraqueza, observar a fraqueza do próximo e acusar. Não, fraqueza, não, Deus não quer isso. Deus quer que eu olhe a fraqueza do próximo e com sabedoria, a Bíblia diz que eu devo encaminhar essa pessoa, além de suportá-la. Encaminhar essa pessoa para onde? Para onde eu cheguei. O caminho da maturidade. Ok? Então, essa é a intenção, irmãos, no meu ponto de vista, da revista. Da revista não, desse tema da lição, que é: Deus quer usar pessoas, sim, você mesmo, do seu jeito, da sua forma, com as suas consideráveis e conscientes fraquezas, depositando elas no pé de Deus, e diz: Deus, isso não é empecilho para eu fazer a tua obra, e eu vou te dar uma arma boa. Não é empecilho por quê? Porque eu tenho fraqueza, todos nós temos fraquezas, e somos todos fracos, procurando em Deus a perfeição. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Olha só que interessante isso aqui. Um dia eu quero que os irmãos acompanhem também lendo comigo, né? Quem não quer ler, levante a mão. Ok, que legal. Deus de Deus. Então vamos começar com a irmã, por gentileza, a ler a introdução para nós, por favor. A introdução isso da irmã. A menos que a irmã não queira. Isso, a introdução. Não, introdução. O dia é mais lindo por causa da noite. Introdução, página 43. Pode se sentar, irmã, menos que a senhora queira ficar de pé também. Vai. O dia é mais lindo por causa da noite. A borboleta é ainda mais bela por causa da lagarta. A pérola é ainda mais valorizada por causa da ostra, etc. Este contraste fantástico está em toda a natureza, e é fruto de uma mente perfeita e inatingível. A mente de Deus
Da mesma maneira, Deus manifesta ainda mais a beleza da sua glória e santidade no nosso ministério, por causa da nossa fraqueza humana. Sejamos fiéis e deixemos nossas fragilidades em suas mãos. Não esqueçamos que Deus é quem deve ser glorificado e por isso mesmo, nossas limitações jamais serão impedidas para o seu poder. Amém? Veja bem, olha que consolo extraordinário. Alguém, por favor, pode achar lá o 2 Coríntios 12, 9? Mas enquanto aquele que não está com a revista, acha para nós lá, 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 9. Veja, olha só, irmão, não esqueçamos que Deus é quem deve ser o quê? Glorificado. Bom, se Deus é que deve ser glorificado, por isso mesmo nossas limitações, olha só, jamais serão um empecilho para o seu poder. Não é? Por quê, amado? Que a perfeição de Deus, quando vem, né, em forma de poder, ela então aperfeiçoa nossas fraquezas. Ok? Por quê, irmão? Porque se nós... Você já viu aquela pessoa que diz assim, não, irmão, isso não é verdade, amados. A pessoa ainda não percebeu o que ela falou. Ela diz, não, irmão, eu só prego o que eu vivo. Está certo isso? Está certo isso? Eu só prego o que eu vivo. Está certo ou não é errado? Cuidado, quando você evidenciar, eu vou corrigi-lo aqui. Podendo eu estar errado, alguém pode também sustentar contra, né? Para que a gente entre no denominador comum. Mas eu penso que está errado. Se a gente pregar só o que a gente vive, aleluia, no sentido daquilo que eu considero como perfeição nas minhas ações, eu pregarei poucas coisas. Mas o assunto não é pregar a minha perfeição, porque eu jamais serei perfeito. Mas o assunto do Evangelho é pregar a perfeição de Deus. Amém? Lógico que nesse bojo, Deus nos dá a responsabilidade de nós sermos melhores. Por quê? Porque a igreja, entendendo a fraqueza de cada qual, porque ela é consciente que também ela cai no mesmo bojo, o mundo não tem esse juízo, essa diferença de percepção. Eles vão olhar o quê? Como disse lá, as nossas fraquezas, e vão se estribar. Então, por isso que Deus, Ele também deseja que nós venhamos lidar com as nossas fraquezas também. Mas lidar com as nossas fraquezas não é no meu braço, não é no meu poder. E você não pode dizer que por essa fraqueza eu não posso fazer isso, por esta fraqueza eu não posso fazer aquilo. Irmão, deixa a irmã que é melhor. Eu disse, não, irmão, olha o que ali diz. Deus quer usar pessoas, ponto. Sim, você mesmo. É você com as suas fraquezas, não é? Grandes fraquezas ou pequenas fraquezas, Deus quer te usar. Por quê? Porque na sua fraqueza ou as suas fraquezas é a oportunidade para manifestar também o poder de Deus. Amém, meus irmãos? É verdade. Mas como é que esse poder se manifesta, meu irmão? Mas como que Deus faz isso? Bom, aí poder é uma palavra aqui, exousia, que significa poder outorgado. Eu não tenho poder, mas alguém investiu dele. É como policial, ele não tem poder, ok, sem a farda ou em certos ambientes, né? Porque ele é policial, ele não pode exercer o poder dele de fogo, né? Mas ele está investido de autoridade, glória a Deus, quando ele está com a farda, em serviço. Não pode sair assim, fazer o que ele quer com a cabeça, não. Mas da onde vem o poder dele? O poder dele vem do Estado. Amém? Ok? E ele não parece que é forte quando você vê ele. Olha, não, a gente respeita o policial. Tive uma experiência aí agora há pouco, olhei na pupila do olho do camarada, não podia gaguejar. Por quê, irmão? Porque a gente não enxerga só um ser humano. Há um poder investido ali, a gente sabe disso. Então, o poder de Deus, nas fraquezas, ele é outorgado. Quer dizer, aquilo que eu não conseguia fazer, Sônia, por conta das minhas fraquezas,
O poder de Deus, ele vem ali, se manifesta e me dá de condição de eu fazer o que eu não conseguia fazer, e também Deus dá a condição de eu ser o que eu não conseguia ser. Por quê, irmão? Porque o poder de Deus está investido ali. E é tão claro isso, que você vê a exemplo aqui, a exemplo que eu dei ali, pessoas dizerem assim: irmão, tu sabe que eu era tímida antes. Quem já ouviu assim, alguém dizer assim? Eu já vi várias pessoas assim, tá? Olha só que interessante isso. Tem pessoas, né? Eu vejo o Leonardo, posso dar um exemplo aí, meu mano? Eu vejo o Leonardo aqui, a forma, o comportamento dele, né? Ele, por isso que não podemos julgar as pessoas. Ele me passa algo que eu posso estar enganado. Ele ser uma pessoa tímida, reservada. Não sou só eu que vejo isso. Tem pessoas que são assim, né? Mas quando você vê o Leonardo aqui, é outra pessoa, não é? É outra pessoa. Mas o que muda? Que muda é o ambiente, é o poder de Deus, é a capacidade de Deus ali trabalhando. Ok? Estou dando só um exemplo assim, né? Que talvez nem seja verdade, nem seja tímido, mas a tua pessoa é assim. Também pode ser, entendeu? Mas é só um exemplo assim que vem. Então, meus irmãos, vamos seguir a leitura, senão a gente vai passar aqui das questões. Mas enfim, então Deus, irmão, não usa vaso perfeito, ok? Ninguém. Mas Deus tem o desejo de aperfeiçoar o vaso. Amém? Deus. Ela quer aqui. Não, eu disse, eu não vejo ele como tímido, mas introvertido. Ok. Palavra bonita de dela, hein? É para ler o 2 Coríntios 9 ali. Perfeito, mano. Olha aí, vai lá, Kelly. 2 Coríntios, verdade. Ela faz parte do texto ali, né? 12 e 9. De 2 Coríntios. Disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ok. Tá, então, viu, irmãos? O poder de Cristo aparece nas minhas deficiências. Vai lá, a fraqueza do pregador. Agora sim, por favor, irmão pastor Camargo, o senhor pode ler? O item 1, a fraqueza do pregador. A fraqueza do pregador. A Bíblia não esconde as fraquezas dos servos de Deus. Dessa maneira, ela nos ensina a perseverar, mesmo em meio aos constantes conflitos com a nossa própria natureza. E quando nos dispomos ao chamado da pregação, somos desafiados a clamar pelo poder divino, sem o qual realizar tão grande tarefa seria impossível. Seguiu? Por gentileza. Com limitações gerais. Limitação humana. A mente humana é muito limitada diante do texto bíblico. A natureza humana é o nosso maior adversário, mas sem o poder do Espírito Santo, nossa natureza pode obstruir a compreensão da mensagem divina. Não conheço pregador que não trema ao ouvir o texto bíblico, tendo a responsabilidade de transmitir o que Deus quer. B. Batalha espiritual. Como já estudamos, pregar imediatamente move o reino espiritual e passamos a ser um alvo permanente. Obrigado, irmão. 1 Pedro 5, 8, 10 também. Quem não está com a revista, a irmã pode folhar para nós aí, calma aí. 1 Pedro, né, bem no finalzinho da Bíblia lá. 1 Pedro 5, 8, tá? E aí a irmã vai achando, eu vou explanando aqui. 1 Pedro 5, 8. Se eu me esquecer, tu faz que nem a irmã lá, tá? Tu me enxerga aí. Veja, amados, então a fraqueza do pregador, né? Glória a Deus. A Bíblia nunca escondeu as fraquezas humanas, nunca. Mas a Bíblia sempre tomou cuidado, como você vai ver ali de imediato abaixo, que a fraqueza humana, né, essencialmente, ela é produto da velha natureza. Onde é que surgiu as falhas humanas, a falha na matriz, que nem diz o outro, né? A matriz perfeita, Adão e Eva, né? Eles eram perfeitos, não tinha falha neles.
Ah, eu errei, Eva, perdão. A palavra perdão não existia, né? Perdão é uma consideração de um erro. Ok? Eu quero ser absolvido. Então, perdão, desculpa. Não havia no Éden isso. Amém? Porque havia uma perfeição ali. Okay? Mas quando foi quebrada ali, por Satanás e tal, ela come do fruto, os olhos se abrem, ok? Eles não passam apenas a terem fraquezas humanas. Eles passam a ser horrorosamente pecadores como nós éramos. Ok? Então, a transição no sentido de que em Cristo, nosso pecado morre, mas ainda em nós fica a fraqueza humana, que pode nos levar de novo para o pecado. Ok? É assim que é. O que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tapa o pecado do homem. Não, ele não diz isso. Ele diz que tira. Tirar é mover de um lugar para o outro. Ok? Sou um pecador por quê? Porque eu tenho tendências a pecar. Lógico. Ninguém que pode dizer, não, eu nunca peco, não, você é mentiroso. A tendência de pecar está em ti, porque nós temos uma natureza humana. E Deus sabe disso. E é por isso que Deus proveu todos os meios para que nós não viéssemos a ser pecadeiros. Não sei se existe essa palavra, mas existe, né? Pecadeiros, né? Aquela pessoa que vive pecando. Desculpa, Deus. Desculpa, Deus. Não funciona assim. Deus já te deu potencialmente condição de você vencer o pecado, sendo essencialmente pecador. Então o sangue do Cordeiro não foi qualquer coisa. Ok? O sangue do Cordeiro ele verteu para que eu tivesse poder sobre o pecado. Agora eu peco porque esse poder não é relativo, mas eu sou relativo quanto a esse poder. E é por isso, irmão, eu já vi camarada, que ele conhece, né? Vou falar o nome, não posso falar o nome, mas eu conheço, irmão Sônia, um camarada lá, que, irmão, ele já caiu trocentas vezes nas mesmas coisas. Droga, bebida. E aí o cara tá bom, ele fica um mês na presença de Deus e 9 meses fora do pecado. De verdade. O que está acontecendo com essa? O sangue de Jesus não foi suficiente para essa pessoa? Não, o sangue de Jesus, ele é suficiente. Mas cada vez que eu me submeto ao poder de Deus, o poder de Deus sucumbe às minhas fraquezas para não se tornar pecado. Ou ainda Deus trabalha minhas fraquezas, né? Glória a Deus, para que eu possa ser um vaso melhor usado na obra dele. E enquanto as fraquezas que não é pecado, camarada, não foram ainda resolvidas por Deus, eu não deixo de fazer a obra, porque nenhuma fraqueza potencialmente é pecado. Fraqueza é fraqueza, pecado é pecado. Bora. Estava esperando tu falar para eu tomar uma água. A palavra de Deus, ela está ali em cima. Obrigado. Ela não alivia para a gente no sentido de a gente se colocar numa situação de vitimismo, né? Uma vitimização. Ela pega e diz assim, ser santos. Né? E assim, quantas vezes a gente, por um hábito, né? Diz, ninguém é santo. Não, a Bíblia diz que é para a gente ser santo. Então ninguém é santo. Né? Muitas vezes também vai dizer assim que sigam o meu exemplo, assim como seguiu de Cristo. Então, a gente tem que ser exemplo. Né? Tem tantas outras coisas, a Bíblia também, Paulo vai dizer, né? Que não nos veio tentação, que, ou melhor, Deus não permite que venha uma tentação maior do que a gente possa suportar. Né? A diferença ali, tentação, que a palavra fala provação pode vir, né? Mas tentação, ela não virá maior do que a gente possa suportar. Né? Mas enquanto Satanás ele vai tentar se utilizar dessa tentação para transformar num pecado na nossa vida, o poder do Senhor ele vem e ele dá o escape para que dessa tentação, né, seja absorvida uma experiência de transformação da nossa vida, do nosso entendimento, né, e aquilo se tornar em algo transformador na nossa vida. A gente
gente pode ver, por exemplo, no exemplo de Caim, né? O que aconteceu? Caim ficou lá com o semblante descaído, né? E ficou, nada aconteceu. Não, Deus foi lá e disse: olha, o que está de tudo aí? Né? Ontem até o irmão estava falando isso lá na matriz, tudo, né? É o bicudinho de Jesus, né? Mas ele ficou lá atrás, tudo. Aí Deus falou assim: olha, se tu agires bem, não vai ter problema, né? Mas se tu pegar e ficar desse jeito aí, o pecado ele já se evapora, né? Esse termo ali, eu estava lendo uma vez que é como se fosse um animal feroz esperando a porta, esse momento de sair, ele avançar e destruir, né? Cada está a porta com uma fera. E o teu desejo vai ser sobre ti, o desejo deles vai ser sobre ti, né? O que aconteceu? Caim se deixou dominar, foi lá, né? Mas teve o aviso, tinha uma solução, tinha um escape, né? Então, a palavra do Senhor, ela nos encoraja a buscar, sim, o poder para nós sobressairmos sobre essa nossa tentação, sobre essa situação de perigo, né? Que nós vamos estar expostos. Verdade. E aí que está. Então, depois da cruz, irmão, o que restou para Satanás é observar nossas fraquezas, para através dela nos enfraquecer mais, a ponto de nós sairmos da oração, como a irmã estava dizendo ali, ou de algo ou do ambiente em que Deus manifesta esse poder, etc., para a gente enfraquecer a ponto da nossa velha natureza aparecer de volta. Aí complicou. Vai, irmã. A palavra de Deus mesmo diz, né? Sujeitai, pois a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sim. E às vezes a gente fica titubeando e não vai fazer o que Deus manda, e daí cai em tentação. Esse irmão aí falou. Esse titubear aí tem preço. A gente vê as coisas acontecerem, sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Isso é um aspecto já de uma fraqueza não de caráter, mas de fraqueza espiritual. Okay? Tem fraqueza de caráter, uma timidez, de caráter não, de pessoa mesmo, né? De personalidade, ok? E tem aquela, porque a fraqueza aqui, irmão, é que a revista está trazendo um tipo de fraqueza aqui, mas a fraqueza aqui, ela é ampla na Bíblia. Nossa, de acordo com o texto que você lê, é um tipo de fraqueza ali. Aí temos que, mas aqui a gente está, os mundos estão se encaixando aí, né? Ok, vamos seguir a leitura ali. Amados, tem muita coisa aqui para dizer. É bênção de Deus. Eu amo a Bíblia e os governos dos irmãos são bem. Que legal, né? Muito bom, muito bom. Vamos ler lá com a irmã agora, né? Então, vai lá. 1 Pedro 5, do capítulo 5, 8 ao 10. Segue sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Ora a Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver desfalecido um pouco, no meio de toda a perfeição, confirme, fortifique e estabeleça. Amém, meus irmãos? Então está confirmando ali que a irmã estava ali no Espírito ali. A irmã Berenice, né, trouxe o texto aí, a irmã confirmou ali, né? Então o pregador, né, que é chamado, amados, para conduzir a palavra, a Bíblia, ele tem que ter essa consciência, né, das limitações humanas, né, e da batalha espiritual. Ele tem que saber disso. Glória a Deus, né? Então eu só vou ler aqui agora limitações gerais, repetir a leitura do Camargo, e aí eu gostaria que limitações particulares a nossa irmã aqui continuasse a leitura, ok? O item 2, depois de que você vai. Então a Bíblia não esconde as fraquezas do servo de Deus. Desta maneira ela nos ensina a perseverar, mesmo em meio aos constantes conflitos com a nossa própria natureza. E quando nos dispomos ao chamado então da pregação, somos desafiados a clamar por quê? Pelo poder divino, sem o qual realizar tão grande tarefa seria impossível. Fazer a obra de Deus
sem glorificar na nossa vida o poder divino, é impossível fazer obra. Não tem condição. Nós seremos totalmente humanos e iremos escandalizar a obra. Alguém falou aqui de escândalo, né? E aí você vê por aí pessoas que estão confundindo fraqueza com pecado, pecado com fraqueza, e a igreja está tudo escandalizada aí. As pessoas pregam de santificação e tu não entende aonde elas colocam aquilo ali. Mas o que é a santificação dessas pessoas? Mas tudo bem, isso também não é um assunto de santificação. Vai lá. Aqui, ó, limitação geral. Então, parte A. Limitação humana. A mente humana é muito limitada diante do texto bíblico. Lógico. Então, a natureza humana é o nosso maior adversário. Ok? E sem o poder do Espírito Santo, nossa natureza pode, olha só, obstruir. O que seria obstruir aí, amados? Alguém me ajuda? Obstruir o quê? Tapar, a compreensão da mensagem divina. Olha aí que não é fácil pregar. Não, claro que é fácil desenvolver a palavra e jogar, mas a Bíblia diz assim, ó, olha que interessante isso. A Bíblia diz assim: toda palavra é divinamente inspirada por Deus, apta para, aí ele vai dar a missão, redarguir, exortar, etc., ensinar e tal. Então veja, eu preciso de espiritualidade para conduzir ela, porque ela foi inspirada espiritualmente. Então minha velha natureza, irmão, ela tem que estar morta quando eu pregar a Bíblia. Eu não posso ser particular. O único que pode ser particular e com autoridade falar mais abertamente, meu ponto de vista bíblico, é o pastor da igreja, que tem direito de dizer e falar dos problemas mais profundos da igreja, do meu ponto de vista. No sentido dele conhecer a vida de todos e falar da vida de todos. Sabia disso? Ok? Ele sabe o problema da ovelha e vai tratar o problema da ovelha com a palavra de Deus, que é o remédio. Amém? Agora, uma ovelha com outra ovelha, às vezes não dá certo, dá umas faíscas. Ok? Mas também isso é outro assunto. Eu tenho facilidade de sair um pouco dos assuntos e eu me percebo e eu já estou uma pontada, senão coisa da noite. Mas então, meus irmãos, glória a Deus, temos que cuidar para a nossa natureza, não obstruir. Deus quer, a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 10, 19, 20, 21, diz assim que não sois vós quem falará. Não se preocupem quando lançarem vocês diante de reis, de pessoas intelectuais, pessoas diplomáticas, etc. O que eu vou dizer agora no meio dessas pessoas? Não, Jesus disse: não sabeis que não sois vós quem falará? Não está claro no texto, mas o meu Espírito, ou o Espírito de Deus, é quem falará em vós e através de vós. Amém. Quando este caminho, mentalmente, ele precisa da nossa mente sadia, ele não está contaminado pela nossa natureza humana, pelos pecados, etc. e tal, aí o caminho não fica obstruído, nós recebemos a mensagem suave de Deus. Sabe o que significa isso? Significa que quando você vai ler a Bíblia, você está tão entregue a Deus, que qualquer texto que você vê, Deus te ilumina nele. Nossa, eu não tinha visto isso aqui. Claro que não, Deus está te iluminando. Aleluia. Por que você está sendo diferente do mundo agora vindo na igreja? Porque Deus está te iluminando. Você tem a iluminação que eles não têm lá. Ok? É assim. Você vai passar a ser estranho para as pessoas, porque elas não têm a mesma iluminação que você. Okay? Por quê? Porque elas estão obstruídas. A mensagem não pode chegar lá ainda. Ela vai chegar, mas com um tratamento diferente de Deus em relação a nós que já estamos acostumados com a linguagem de Deus. É mais fácil para nós. Amém, meus irmãos? Mas vamos lá, e a batalha espiritual nem se fala, né, irmão? Não dá para fazer a obra de Deus e pregar num dia e não abrir um jejum no outro. Você prega num dia aqui, o diabo no outro ali, legalmente, o camarada aí sempre falou isso. O diabo, irmão, ele tem legalmente, ele pode te tentar. Mas contudo o poder de Deus vai te ajudar nessa tentação. Não precisa ter medo, eu não posso pregar, senão o diabo vai se levantar. Eu já vi até gente falar isso. Irmão, eu não posso orar, senão o diabo vai se levantar. Que isso, irmão? Como assim?
deixa ele se levantar. Vai cair. Se Levanta para cair. já está caído, na verdade. Caído, né? Pela a visão apocalíptica, ele já caiu, né? E quer que a gente caia junto, ok? Então, irmão, não se esqueçamos da batalha espiritual. Amados, eu vou pedir só 10 minutos a mais aqui para mim. Vou tentar mais ler do que explicar aqui, devido ao tempo. Mas vamos lá. Então, agora tem as limitações particulares. O que são limitações particulares? São aquelas limitações que não aparecem para os outros, mas são conhecidas por Deus e por você. Bem, vamos ler? Eu disse a Madalena. Seria impossível enumerar tantas limitações que existem na individualidade. Algumas são visíveis e outras, tão introspectivas, são até mesmo inexplicáveis. Essas podem ser a maior dificuldade do pregador. Mas quando dependemos de Deus, nasce uma grande confiança e intimidade, pois somente a Ele confiamos os problemas mais profundos, vencemos nossos medos e experimentamos muitos milagres e curas. Selecionamos alguns exemplos bíblicos. Moisés. Isso, pode ler. Mesmo tendo alcançado uma excelente formação no Egito, depois de 40 anos, Moisés perdeu toda a sua capacidade de persuasão e eloquência. Paulo, em suas cartas, mais de 10 vezes o apóstolo Paulo fala de seus próprios fraquezas. A sua pregação demonstrou a sua fraqueza. Quando escreve os Coríntios, ele comunicar a alguns irmãos dessa igreja a respeito de sua pregação. As cartas dele são graves e fortes, mas a sua perseverança temporal é fraca e a sua palavra é desprezível. Quem imaginaria que a própria pregação de Paulo era desprezada por alguns? Timóteo era muito jovem, tímido e enfrentava constantes enfermidades. Esses e muitos outros exemplos bíblicos demonstram que as nossas deficiências jamais impedem que peguemos a forma de Deus com poder. Se andamos com Deus, seremos supridos pelo Espírito Santo e temos necessidade. Bem, resumindo ali, né? Estes e muitos outros exemplos bíblicos demonstram que as nossas deficiências, fraquezas, jamais impedem que preguemos a palavra de Deus com poder. Ok? Se andarmos com Deus, seremos supridos pelo Espírito Santo, ok? Naquilo que tivermos necessidade. Tá vendo? Entendendo aí, irmão? Vamos partir para outro então? Agora entendemos, irmão, que esses 3 exemplos aqui são demonstrados como fraqueza, ok? Mas principalmente Moisés pecou também na caminhada, e Deus não largou ele de mão também no pecado. Olha só, Deus tratou o pecado dele, foi misericordioso e vamos embora. Bora a fraqueza então. Se Deus não abandonou o servo, né? Por exemplo, assim, Moisés, quando bateu na rocha, ele pecou. Ele ficou sem entrar na terra prometida, ok? Mas ele bateu, deixou de sair água ali ou não? Ó, vou abençoar o povo com essa aguinha ali na rocha, mas olha, nós vamos ser tratados agora. Então, sim, Deus trata no particular, Deus tem visão da igreja, mas todo o pecado visto por Deus, ele é tratado também. Mas Deus não abandona, Deus trata. Amém? Obrigado, Deus. É mais fácil nós abandonarmos a Deus do que Deus abandonar. Com certeza. Isso óbvio. E a maioria das vezes é assim. Mas vamos lá. A disponibilidade, amados. Se sabemos que Deus é quem promove a eficácia da pregação, então devemos ter em mente que a nossa disponibilidade, essa palavra aqui é o segredo da tua espiritualidade. Disponibilidade. Não, eu não estou disponível agora. Aí a pergunta que Deus faz para nós é: por que tu não está disponível? O que tu está fazendo que tu não pode estar disponível para mim? Sua excelência, eu sou o remédio para a tua doença, eu sou o poder que tu precisa. Por que tu
não está disponível a mim? E ele está sempre. Sim, Ele está sempre disponível. Essa pergunta exigiu essa frase aí, né? Deus está sempre disponível. Mas por que eu não estou sempre disponível? Aí, bom, cada qual tem suas experiências e fraquezas para poder falar para Deus isso. Então, a nossa disponibilidade é fundamental e definirá o sucesso do nosso ministério. Infelizmente, está ficando cada vez mais rara a existência de homens que se disponham a transmitir a palavra de Deus sem reservas. Mas os servos estão sempre prontos para serem úteis ao Senhor. Amém? Então veja, meus amados, na disponibilidade nós achamos aptidão, sacrifício e companheirismo. Aptidão, já abordamos a respeito do preparo do pregador. A disponibilidade está ligada ao pronto emprego. Amém? Estou trabalhando para Deus. Eu não posso ser negligente, porque o meu pai é o lavrador. Desculpa, não é lavrador. Eu vou usar outro exemplo. Eu não posso ser negligente, porque o pai, glória a Deus, ele é o patrão. O pai é o patrão. Amém? E quando nós trabalhamos com um patrão, amados, nós temos duas coisas a se definir. Nós trabalhamos por duas coisas. Ou nós trabalhamos só pelo dinheiro, recebi, estou legal, ou você trabalha com dedicação, sentimento, e a recompensa é apenas um segundo produto. Se nós virarmos essas questões, aí a gente vai achar dificuldade. Trabalho pelo dinheiro e se restar um sentimento também. Mas Deus não. Deus quer que nós venhamos trabalhar para Ele, não pela recompensa. Amém? Mas devemos trabalhar para Deus, glória a Jesus, pelo sentimento. Por quê? Porque de sorte que haja nos ceifeiros o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Com amor, com graça, com dedicação. Amém? Sacrifício, irmão. O relógio divino deve sempre sobrepor-se ao do pregador, independente do horário. Claro que nisso está incluso sacrificar nosso conforto. Aí fala uma palavra, abnegação. Irmão, isso aqui é difícil. Eu acho que é aqui que é começar a revista. Abnegação. Negar o meu direito para dar o direito de Deus. Eu posso fazer isso, mas eu nego fazer isso para fazer isto para Deus. Mas Deus está dizendo, é o teu direito fazer aquilo. Mas quando você larga esse direito que está dentro do teu tempo, para dar esse direito que também é o direito de Deus, bom, então Deus vai nos abençoar duplicadamente, é lógico. Deus não fica devendo nada para ninguém. Bem? Tem que renunciar a tudo, né? Tá. Poder. Aqui fala, amado, do sacrifício do tempo. Tempo, nós não temos tempo para Deus. Mas nós temos tempo para ficar 1 hora no TikTok, vamos falar a verdade. Mas como que pode um pregador ficar 1 hora no TikTok? E ele não conseguir ficar 1 hora lendo a Bíblia, irmão? Está com problema, mano. Não está errado, não fecha a conta. Né? Aí ele vai ler a Bíblia da sono. Não está errado. Mas isso também é outra coisa. E companheirismo, né, irmãos? Afirmamos que orar é conversar com Deus, ser companheiro de Deus, né? Amém? É ter prazer da companhia de Deus, irmãos. É um dos segredos para a gente se manter na oração, né? Com a firme convicção de que alguém está ali comigo. Porque se você vai para a oração, irmão, apenas religiosamente, que nem diz o Paraíba, é cansativo. É cansativo. É cansativo, irmão. Você fica ali e não vê nada, não sente nada, não desce nada, não sobe nada. Você vai orar 5 minutos e vai sair dali, não é? Ninguém está me ouvindo aqui. Agora, quando você tem Deus como companheiro, amém? É de verdade, irmão. Você ora, né? Você não ora, você conversa.
Aquele camarada que você está esperando para tomar um chimarrão na sua casa. Um sentimento, hoje vai vir um camarada tomar um chimarrão comigo. Hoje vai vir a comadre hoje aqui, vou preparar um bolinho de milho. Ou não é? Hoje vou passar um melita. Amor, qual que eu faço? Um café alvorada ou melita? Não. Faz o melita. Sentimento do que você vai fazer. Compreende isso? Com Deus é a mesma coisa. E para a oração sem sentimento é religiosidade. Nós vamos, infelizmente, nós vamos até parecer, assim, com todo respeito, católico. Tem uma frase que eu li no livro, no chamado oração, né? Diz assim: a oração sem o coração é tão inútil quanto as batidas do tambor do povo pagão. Então, aquele estava falando, sem efeito. não tem efeito nenhum, né? Não tem sentimento. Um Deus que não tem poder, não é Deus, né? E nós indo clamar um Deus sem o coração vai estar sendo semelhante, vai estar sendo inútil tal qual, né? Isso é importante aplicar mesmo. O coração do teu ser, né? O coração do teu ser, naquela oração. Coração, sentimento. Glória a Deus. E agora, irmãos, vamos a conclusão aqui, para nós não passar mais do tempo aqui. Os irmãos têm outros itens ali, como convicção e tal. Os irmãos já... Irmãos, eu quando pego a revista, às vezes eu leio toda ela. Né? E, na verdade, essa aqui eu não consegui fazer. Foi uma fraqueza. Mas é interessante, né, irmão? A gente lê, estudar a revista, né, independente se vai dar aula ou não. Né? E daí você se alimenta, você fica, nossa, então é isso. É assim que eu tenho que fazer. Meu irmão, fica mais suave, fica mais fácil. Porque o diabo, ele ataca quando você não tem a mente organizada. Os problemas que te assaltam, às vezes tu não espera. Aí ele te ataca, nossa, sem misericórdia. Então, irmãos, vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para os irmãos, entregar aqui para o Camaro. E eu vou ler aqui a conclusão, porque eu não quero mais adorar, senão os irmãos não vão mais me convidar. Conclusão: Deus escolheria homens para não preservar suas características na pregação? E por que recuar por medo ou constrangimento? Ele te conhece melhor do que você mesmo. Você é o melhor de Deus para o seu propósito, pois Ele fez, te resgatou e te escolheu. Irmão, isso aqui é particular, é para todos aqui pessoalmente. Amém? Essa palavra aqui. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória. Isaías 52:8 diz: tuas sentinelas erguerão a voz, com a voz juntamente eles cantarão, porquanto eles verão face a face o Senhor, quando retornar a Sião. Amém? Mas não dá tempo de nós explanar nada aqui, mas eu quero agradecer uma oportunidade, né? Eu acho que na próxima lição eu vou me regularizar aqui melhor aqui, mas eu quero agradecer a oportunidade. Eu quero orar e passar para o nosso pastor Camaro. E se eu sair de alguma liturgia no final aqui, olha aí, viu? Então vamos aqui na frente.